Olá pessoal, tudo bem? Hoje são 23 de abril, mais ou menos às 7 horas, estamos aqui gravando, tá? Nossa quarta questão, som de John Bon Jovi, Welcome to Wherever You Are. Uma das músicas que eu mais gosto, uma das bandas que eu mais gosto. Essa música tem uma mensagem muito boa, né? Seja bem-vindo onde quer que você esteja. Ela tem uma mensagem fantástica, tá? Quem puder ouvir, quem puder ler a letra, né? Aprender até o inglês, né? É muito bom, tá? Pessoal, a questão 4, tá? Ela é uma questão que parece muito com a 3, só que ela tem um dificultadorzinho. Mas a gente vai usar muito a ideia da 3. Então é bom que você tenha entendido bem a 3, a questão dos radicais semelhantes, tá? Você poder somar e subtrair radicais semelhantes, tá bom? Seguindo a dica de um aluno meu, Gui. Ei, Guilherme, tudo bem? Eu vou deixar aqui um momentozinho de pausa, tá? Para você tentar fazer a questão. Então você pausa aí seu vídeo, tá? Tenta fazer a questão se você quiser, se você já se sentir seguro para isso, né? Se não, você deixa continuar o vídeo e assiste aí como é que resolve, tá bom? Então, gente, essa questão aqui, ela traz pra gente um conceito de a mais, que é o conceito desses parênteses, né? Que a gente não tinha na questão 3, e essa divisão aqui, né? Esses dois pontos, né? Que é a divisão. Então, qual é a dica para resolver uma questão como essa? Ah, professor, eu aprendi que divisão e multiplicação vem primeiro que soma e subtração. Se não tiver parênteses, né? Se tiver parênteses, pessoal, esse parênteses está isolando, ele está dando prioridade primeiro para o que está ali dentro daquele parênteses. Então, primeiro aí vai ser o parênteses, depois o outro parênteses, depois a divisão. Tá? Em geral é assim. Tá? Pode acontecer casos, a gente vai ver um caso aí de que não dá para fazer dessa forma, mas 90% dos casos você faz primeiro um parênteses, depois o outro, depois você executa a operação de divisão, ou se fosse multiplicação, de multiplicação, tá bom? Então vamos para o item A. Então, pessoal, aqui ó, no item A, eu vou ter dentro do parênteses uma soma de radicais. Só que são radicais, pessoal, que não são semelhantes. Radicais que possuem o mesmo índice, mas para ser semelhante tem que ter índice igual e radicando igual. E os radicandos não são iguais, ó, 18, 98 e 200. Então o que é que eu tenho que fazer? Faz lá a fatoração dos radicais e tenta achar um índice em comum, certo? Se você não tem segurança, faz aquela barrinha no canto direito, reserva um espaço aí na sua questão para não poluir a questão, faz as contas auxiliares, cálculos auxiliares, tá bom? Faz as fatorações separadazinho para não ficar aquela coisa, né? Aquela mistura de conta para todo lado e atrapalhar seu entendimento e de quem for eventualmente olhar a sua questão, tá bom? Então 18 você fatorando vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, né? Você faz por 2, por 3, por 3, né? E aí obtém isso. Lembrando que você só pode tirar de dentro da raiz aquele número que tem expoente divisível pelo índice. Então se aqui, por exemplo, é 2, onde eu circulei, ó, ele é divisível por esse 2, então pode sair. Vai sair como, pessoal? 2 dividido por 2, 1. Certo? E esse outro 2 aqui? Esse 2 permanece lá dentro, porque o expoente dele é 1 e 1 não pode sair porque não é divisível por 2 de forma exata. Ok? Raiz de 98, pessoal, mesma coisa, você vai fatorar, vai obter 2 vezes 7 ao quadrado, só que só o 7 pode sair, porque o expoente dele é divisível pelo índice. Como é que fica mesmo? 2 dividido por 2, 1. 7 elevado a 1. E o 2 aqui permanece dentro da raiz, tá? Não corta a raiz para todo mundo não, tá, gente? É só quem pode sair que fica sem raiz. Quem não pode, fica dentro da raiz. 200. O 200 você vai fatorar para obter 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado de cara sai 2 do expoente dividido por 2 do índice, sai 5 elevado a 1. E o 2, pessoal, 2 ao cubo, lembre-se que aqui ó, a gente tem isso aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 2. Por que eu tenho que quebrar, professor? Porque 3 não é divisível de forma exata por 2. O expoente do 2, aí, que é 3, não é divisível pelo índice 2. Logo, não dá para fazer. Então você procura um número menor do que 3 que seja divisível por 2, que é o índice. No caso, 2 elevado a 2. Como é que sai esse 2 elevado a 2? 2 elevado a 1. Só que tinha saído um 5, né? Que a gente já tinha falado. Então 2 vezes 5 está aqui o 10. E esse 2 que está aqui dentro? É esse 2 aqui, ó. Certo? Que ficou. Pronto, pessoal. Agora o primeiro parênteses nós temos 3 números. Raiz de 18 virou 3 raiz de 2. Raiz de 98 virou 7 raiz de 2. Raiz de 200 virou 10 raiz de 2. Né? Então nós temos 3 números que agora são radicais semelhantes. Posso somar? Pode. Tá? 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 dá 20 raiz de 2.
É a ideia das bananas e maçãs, né? Se eu tenho a mesma fruta, eu posso somar 3 bananas, mais 7 bananas, mais 10 bananas, ou 20 bananas, tá bom? Resolvido o primeiro parêntese, vamos para o segundo. Segundo parêntese, você tem raiz de 2. Raiz de 2 não tem o que fazer. Já está na fatoração, que 2 é primo. Mas a raiz de 8 dá. A raiz de 8 eu posso fatorar em 2 ao cubo. E pelo mesmo motivo aqui do 200, ó, 2 ao cubo vira 2 vezes 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado sai 2 elevado a 1. E o 2 que ficou aqui fica lá dentro da raiz, no cantinho dele. Tá? Então, 2 raiz de 2 mais raiz de 8, na verdade é 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Radicais semelhantes. 2 mais 2 eu posso somar e dar 4. 4 raiz de 2. E aí eu chego na divisão, pessoal, em que eu não posso fazer mais nada dentro dos parênteses. O parênteses foi resolvido. Né? Como é que eu divido números com raízes? Eu divido o que tiver fora da raiz pelo que tiver fora da raiz, no caso 20 dividido por 4, que dá 5. Daí a setinha azul, ó, né? Você está vendo aí a setinha azul. E divido raiz com raiz. Lembrando, só posso dividir raiz com raiz de forma direta se eu tiver o mesmo índice. Essa raiz é quadrada. Essa raiz é quadrada, então eu posso dividir, porque o índice é igual. Radicando pode ser diferente, mas o índice não. Raiz quadrada dividido por raiz quadrada, eu divido o que tem dentro. 2 por 2 dá 1. Por isso que tem essa raiz de 1 bem aqui. Ó. Eu nem precisava colocar, coloquei só para chamar a sua atenção. Tá? 5 vezes raiz de 1 é 5. Então a resposta é 5. Tá? Vamos para a próxima. Letra B, pessoal. A letra B, gente, novamente tem dois parênteses, né, e uma divisão. Vou resolver primeiro um parêntese, depois vou resolver o outro parêntese, depois vou dividir. Raiz de 150, eu posso fatorar e vai dar 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O 2 e o 3 não podem sair, a gente já conversou, né, que o expoente dele é 1 e 1 não é divisível de forma exata pelo índice 2. E o 5 ao quadrado pode sair. Sai 5 elevado a 2 por 2, 1. Né? 2 dividido por 2 dá 1. Então 5 raiz de... Professor, por que tem esse 6 aqui? Porque ficou um 2 vezes um 3 dentro do parênteses, dentro da raiz. Então, 6. 24, como é que eu faço? 2 elevado a 3 vezes 3. Esse 2 elevado a 3 a gente já conversou. Que eu não consigo tirar ele de forma direta porque o 3 não é divisível pelo 2. Né? Então eu preciso procurar um 2 ao quadrado, né? Ó, que é o mais próximo de 3 que divida. Né? O expoente 2. Esse 2 ao quadrado sai 2 elevado a 1. E dentro da raiz, gente, permanece um 2 e um 3. 2 vezes 3, 6. Então eu tenho raiz de 150, 5 raiz de 6. Raiz de 24, 2 raiz de 6. Opa, tem um menos aqui, né? Na verdade, esse aqui não é um mais, é um menos, né? Vou corrigindo aqui, ó. Erro de digitação. Tá? E aí 5... Agora eu tenho radicais semelhantes. Então, ó, raiz de 6 com raiz de 6. Então, 5 menos 2, 3. 3 raiz de 6. Tá? Professor, só pode subtrair por quê? Porque o raiz de 6 é igual a raiz de 6. Tá? Mesmo índice e mesmo radicando. Ok? Segundo parênteses, gente. Segundo parênteses, tem um 3 raiz de 2. A raiz de 2 a gente já falou que não tem o que fazer, porque o 2 é primo. Mas o 8 eu posso simplificar em quê? Em 2 ao cubo. Né? Quando eu faço 2 ao cubo, a gente já viu que isso aqui vai ficar um 2 vezes um 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado sai. Sai como? 2 elevado a 1. Só que, gente, já tinha um 2 aqui fora. Ó. Perceba que já tinha um 2 aqui fora. Quando ele junta com esse 2 aqui que saiu, fica 2 vezes 2 que dá 4. E esse 2 que está aqui fica lá dentro do radical. Tá? Então, ajeitando o parêntese agora. Ó, 2 raiz de 8 virou 4 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2. Radicais semelhantes? Radicais semelhantes. Posso subtrair? Pode subtrair. 4 menos 3 dá 1. E aí nós resolvemos os parênteses, chegamos numa divisão. Numa divisão em que eu tenho 2 radicais. O que é que eu faço, gente? Números que estão fora do radical divido. E números que estão dentro do radical, se o radical tiver mesmo índice, que é o caso, raiz quadrada, divide o que tem dentro. Então eu vou ficar com 3 dividido por nada, né? 3 dividido por 1, que tem um bem aqui. Dá 3. Vou corrigir esse 7 aqui. Né? Dá 3. E raiz de 6 dividido por raiz de 2 dá raiz de 6 por 2, 3. Né? Então 3 raiz de 3 é a resposta, tá bom? Faça a correção aí no slide. Vamos para o item C. Item C, também temos um novo parêntese.
Temos um parêntese também que não pode ser somado de forma direta, porque raiz de 27 não é radical semelhante com raiz de 3. Então eu vou transformar o 27 em 3 ao cubo, né? 27 virou 3 ao cubo. E aí eu não consigo tirar o 3 ao cubo, porque o 3 do expoente não é divisível pelo 2 do índice. Mas eu posso fazer aquele mesmo joguinho de quebrar o 3, né? Ó, em 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Esse 3 elevado a 2 sai. Sai como, gente? Pega o expoente 2 dele, divide pelo índice 2 da raiz, vai dar 1. Então sai 3. Esse outro 3 permanece dentro do radical. Mas saiu 3 e já tinha um 10. Já tinha um 10. Quando sai o 3 fica 30. Aqui o 30. Certo? Então, transformando 10 raiz de 27 vira 30 raiz de 3. Opa, agora eu posso somar. Por quê, gente? Raiz de 3, radicais semelhantes. 30 mais 10, 40. 40 raiz de 3. Novamente, uma divisão. Não preciso mais fazer nada nos parênteses. E tem uma divisão com radicais. O que é que eu faço? Ó, a setinha verde. Números fora do radicais eu divido. 40 por 10 dá 4. Números dentro do radicais, já que os radicais têm mesmo índice. Ó, índice 2. Índice 2. Presta atenção nisso. O radical tem que ter mesmo índice. Tá? Índice 2, índice 2. Pode? Pode. Tá bom? E aí divide o que tem dentro. 3 por 3, 1. Raiz de 1 é 1, não preciso escrever. Resposta, 4. Tá bom? Letra D. Temos uma soma muito parecida com o item C, tá certo? O que é que nós vamos fazer, gente? Resolver o parênteses. Não dá para somar porque raiz de 10 não é semelhante à raiz de 18. O que é que eu vou fazer? Procurar fatorar. Vamos lá, agora vem o problema. Ó. Quando eu fatorar o 10, é 2 vezes 5. Não tem o que fazer. Nada sai, porque os expoentes são 1. Raiz de 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Mesmo que eu tire, 3 aqui sai, né? Ó, porque o expoente 2 divide pelo índice 2. 3 vezes 10, 30. Mas aí eu fico, gente, com raiz de 2 e com raiz de 10. Ou raiz de 2 vezes 5. Né? Não são semelhantes. Então, nesse caso específico, gente, é um daqueles casos que eu falei, que às vezes não, é minoria, mas às vezes não vai dar para você fazer o parênteses primeiro. Né? Nesse caso específico, eu vou ter que partir para uma outra coisa. Qual é essa coisa? Aí a questão tem que ser uma questão que tenha como eu fazer, né? Óbvio. Eu vou olhar se o denominador, ou seja, se o termo que vai dividir é um único termo. Ou seja, se é uma parcela só, se não tem uma soma ou uma subtração. Perceba que 2 raiz de 2 é um único termo. Se isso acontecer, se eu tiver uma soma em que eu não consigo fazer nada, dividido por um único termo, que é o caso, eu posso dividir separadamente. Então eu vou dividir primeiro 20 raiz de 10, está aqui, ó, por 2 raiz de 2. Vai dar um valor. Vou repetir esse sinal aqui, que tem no meio, que no caso é mais. E vou dividir esse 10 raiz de 18 por 2 raiz de 2 de novo. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu dividir 20 raiz de 10 por 2 raiz de 2, gente, lembrando a regrinha da divisão. Divide o que tem fora, 20 por 2, 10. Tá? 20 por 2, 10, ó. Ó, tá aqui, ó. Estou dividindo, ó, separadamente, tá bom? Então quando eu dividir 20 por 2 dá 10. Tá aqui, certo? Ó, o 10 aqui, lá embaixo. E quando eu dividir raiz de 10 por raiz de 2, raiz de 10 por raiz de 2, os índices são iguais. Muito bem, gostei da observação que vocês falaram aí, eu ouvi. Tá? Índices iguais, ó, raiz de 2, raiz de índice 2, raiz de índice 2. Pode dividir? Pode. 10 por 2 dá quanto? 5. Tá aqui, gente, o 5, ó, lá embaixo. Tá? E no outro caso, nessa outra divisão, divide também. Ó, 10 por 2, 5. Aqui o 5. Tá? E raiz de 18 por raiz de 2. Novamente, pode dividir? Pode, porque o índice aqui é 2 e o índice aqui é 2. Raiz de 18 por raiz de 2 dá 18 por 2, 9. Aqui, raiz de 9. Tá? Então a dica aqui foi o seguinte. Não tinha como fazer o parêntese primeiro. Ajustou, não deu, você viu que não deu, então eu vou procurar. Se o denominador for um único termo, eu quebro. Faço a quebra, tá bom? Divido um, depois divido o outro. E mantenho o sinal no meio, tá? O que é que acontece, pessoal? 10 raiz de 5 é 10 raiz de 5, não tem o que fazer.
5 vezes raiz de 9, eu posso pensar que raiz de 9 é 3, já saber direto, como eu posso transformar 9 em 3 ao quadrado. Transformando 9 em 3 ao quadrado, esse 2 aqui divide por esse 2 aqui, fica o 3 elevado a 2 dividido por 2, que dá 1. 3 elevado a 1. Tá? 3 elevado a 1 vezes 5 dá 15. Tá aqui o 15. Tá? E o 10 raiz de 5 é só repetir. Certo? Então a resposta, professor, é essa daí. 10 raiz de 5 mais 15. Tá? Não tem o que fazer. Professor, eu quero somar. Vai dar 25 raiz de 5? Não. Não vai. Não vai. Por quê? Porque tem uma raiz de 5 aqui, ó. Meu filho, ó. Raiz de 5. Isso aqui é como se você estivesse somando um carro com 10 carros com 15 bananas. Não vai dar 25 carros banana. Tá bom. Semelhantes, radicais semelhantes. Então a resposta é 10 raiz de 5 mais 15. Ok? Tudo entendido? Pessoal, fazer uma observação aqui, tá bom? Atenção. Quando você vai fazer esse tipo de divisão, tá? Que nós fizemos no item D, nós conseguimos fazer porque nós tínhamos um único número, certo? Nós tínhamos, ó, marca texto aqui, ó, um único número no denominador. Então, só para reforçar bem essa letra D. A gente tinha um único número no denominador, que era 2 raiz de 2. Por isso a quebra deu certo. Quebrei uma divisão mais outra divisão. Tá? Nos itens A, B e C, por exemplo, nós não tínhamos isso. Se você olhar lá os itens A, B e C, ó, nós tínhamos no A, no C até nós tínhamos, né? No A e no B nós não tínhamos, ó, nós tínhamos um número composto e depois nós tínhamos um número composto. Tá? 2 raiz de 8 menos 3 raiz de 2. Não dá. Não é um único termo. No item C até dava. Né? O slide aqui tá, tira o item C daqui, tá bom? No item A e B, na verdade, eu não poderia fazer, tá? Essa mesma coisa. Por que eu não poderia fazer no item A e B, pessoal? Porque no item A e B eu não tenho um único termo no denominador. Eu tinha uma soma ou uma subtração. Tá? Então, pegando aqui o caso do item B, ó, olha só, eu tenho uma subtração no denominador. Tá? Eu tenho uma subtração, pode ser assim, pode ser escrito em forma de fração também. Tá? É uma divisão ou uma fração. Com isso, gente, eu não posso fazer essa quebra. Tá? Então, olha só, muita gente me pergunta, professor, eu não poderia fazer isso? Ó? Manter o denominador, separar a raiz de 150, menos, ó, o menos aqui, raiz de 24, separar em duas frações. Não, você não pode fazer isso. Tá bom? Você até pode fazer, mas não vai servir para você fazer. Tá? Você fizer isso, não está errado, mas você não sai do canto. Você vai ficar do mesmo jeito que você está aqui, você vai ficar aqui. Tá bom? Então não dá certo fazer isso. Tá? Então nesse caso do item B e do item A, o mais indicado é o indicado mesmo de sempre. Primeiro resolver os parênteses. No caso do item A e do item B, tá bom? No caso do item C, você poderia até tentar, tá? Mas eu continuo dizendo, sempre tente fazer o parêntese primeiro. Se não der, aí você parte para soluções alternativas, tá bom? Mas faça pelo parêntese primeiro, que é o mais certo. Ok? E aí, ó, vem uma pergunta e vem várias vezes que eu já vi em sala em resolução de questão. O pessoal faz isso, ó. Perceba o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu fiz exatamente para chamar a atenção. Ele quebrou o denominador. Ele quebrou o denominador, ó. 2 raiz de 8 menos 3 raiz de 2, ele quebrou, ó. 2 raiz de 8 menos, aí separou o denominador e manteve o numerador, ó. Numerador 150, raiz de 150 menos raiz de 24, ele deixou. Mas quebrou o denominador. Isso aqui é absurdo. Absurdo. Não pode. Tá bem grande aqui, ó. Não pode, ó. Dividir o denominador, ó. Não pode. Não pode. Não pode. Tá bom? Você não pode quebrar o denominador. Certo? Tá bom? Ok? Em resumo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é simplificar os parênteses. É o principal. Né? Caso não possa, você vai olhar para a operação que tem, né? No caso lá do item D era uma divisão. Se for o único termo ou parcela, você quebra em dois, como a gente fez no item D. Tá? Caso isso não seja possível, a gente ainda vai ver alguns outros métodos, como a racionalização ou até o uso da fatoração. Tá certo? Mas por enquanto, fique na sua cabeça. Resolva os parênteses. Beleza? Ok? Show!